Ou seja, se você está muito no crítico, isto quer dizer que você está muito envolvido com os objetos da sua crítica. E quando você está envolvido, julgando tudo que você percebe, enquadrando tudo, tentando entender tudo que você está percebendo, você perde lucidez. Maravilha! Então, pessoal, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje. Lembrando que nós começamos uma série para explorar o tema central, que é as dimensões da cura interior. E aqui estamos para a continuação da nossa série, né? Na primeira parte, nós exploramos o tópico a consciência como caminho. E nós vimos que muito da cura interior envolve a liberação, não é, dos sentimentos negativos. Sentimentos estes que produzimos, né? Falamos muito dessa dinâmica da geração dos sentimentos negativos e como lidar com esses sentimentos negativos. Falamos também dos mecanismos mentais para lidar com esses sentimentos. E o que ficou muito claro que tais mecanismos mentais, como é o caso da fuga, da repressão, eles diminuem a pressão desses sentimentos, mas não resolvem porque eles não liberam tais sentimentos. Então hoje nós iremos avançar e falar do estado de hiperconsciência. Então o tema desta segunda parte é a hiperconsciência como um instrumento de cura emocional. E abrindo aqui um parêntese, para quem não assistiu a primeira parte, depois é importante assistir, ela já está disponível aqui no meu feed, para quem quiser então aprofundar, não é? O estado de hiperconsciência, ele tem diversos níveis, né? São diversos níveis. A priori, a definição de hiperconsciência é exatamente um estado de consciência intensificada. Então, quando falamos de hiperconsciência, nós estamos nos referindo a um estado em que a consciência está intensificada, o que também implica em dizer um estado em que você está muito mais aberto e também muito mais receptivo. Eu comentei na terça-feira, na primeira parte, a importância de nós entrarmos numa conciliação com a vida, com o mundo à nossa volta. E essa possibilidade de entrarmos em conciliação com o mundo, ela é muito simples, mas na maioria das vezes nós rompemos com esta relação de alinhamento, essa relação de equilíbrio com a própria vida, com o mundo circundante. Ou seja, boa parte do tempo nós entramos em uma condição que nós vamos aos poucos nos fechando, vamos gerando muita tensão, vamos contraindo e sem nos darmos conta, nós nos fechamos para a vida, né? Em função de N fatores, N estímulos, né? A pressão da comunicação e a massificação de informação, né, leva o indivíduo a sentir medo, a sentir insegurança, a sentir tensão, e que isso cria um estado de maior contração, o que nos fecha para a vida. Então isso quebra, não é, esse estado de abertura e de receptividade tão importante no nosso processo de cura. Então, falar de hiperconsciência é falar de um estado de consciência mais intensa, que também nos remete a esse estado de maior abertura e receptividade em relação à própria vida. Você, todos nós, já tivemos momentos em que nós experimentamos esse estado.
né, de hiperconsciência, ou seja, situações em que você se sente, por exemplo, mais produtivo, fluindo, né? Aqueles momentos em que você simplesmente percebe que você está fluindo numa atividade com extrema facilidade, com extrema lucidez. Situações, por exemplo, em que você não percebe o tempo passar, e experiências em que você se sente como um canal de uma inspiração ou até mesmo da própria inteligência superior. Eu tenho certeza que você já viveu em algum momento e vive esporadicamente esse estado, digamos assim, alternativo de consciência, em que você está se sentindo mais conectado, mais unido à vida, um sentimento de unidade muito grande. Na verdade, esse estado não seria um estado apenas alternativo. Na minha opinião, dentro das minhas observações e pesquisa, esse estado seria o estado ótimo do ser humano, da consciência humana. Então ele pode acontecer espontaneamente, por conta de todo um contexto, ou ele pode também ser provocado em situações muito específicas durante um processo envolvendo uma dinâmica que eu chamo de transe espiritual. Como muitos de vocês já sabem, eu conduzo um processo em grupo, né, presencialmente, envolvendo o transe espiritual, que é o que eu chamo de hiperincursão. Então, a hiperincursão, ela é uma imersão em que juntos, através da geração de um campo espiritual muito específico, as pessoas que ali estão participando são levadas a acessar esse estado de consciência intensificada ou esse estado de hiperconsciência, que permite com que elas façam uma incursão em um nível mais profundo. E nós vamos entender o que isso tem a ver com cura interior. Então, quando eu defino esse processo do transe espiritual como hiperincursão, o prefixo hiper aqui, nos remete a um aprofundamento num nível muito sutil, em que você viaja para dentro, né? Na verdade, você faz uma incursão e atinge alguns pontos importantes. E durante este processo de transe espiritual, que te coloca nessa qualidade de hiperconsciência, você fornece o espaço para que uma atividade espiritual em você, profundamente inteligente, atue na liberação de sentimentos negativos, na liberação de padrões emocionais, na liberação de neurose. Então vamos começar a linkar alguns pontos com a primeira parte, né? Lembrando que todo o mecanismo mental que nós usamos no dia a dia para lidar com os sentimentos negativos, eles não liberam os sentimentos, eles apenas diminuem a pressão de tais sentimentos. Mas existe, e é interessante que você saiba, que existe a possibilidade de você realmente se libertar dos sentimentos negativos, dos padrões emocionais, dos padrões psicoespirituais que você construiu ao longo de uma vida ou de vidas, que lhe mantém refém de um status interior adoecido, um status interior que não lhe permite expressar os teus potenciais. Então, durante esse estado de hiperconsciência, através do transe espiritual, ou
o transe regenerativo, inclusive abrindo um parêntese, como eu estou falando de transe espiritual, nós vamos ter uma nova edição da Hiperincursão agora em outubro em São Paulo, capital, no dia 29 de outubro, sábado, o dia todo, com uma série de sensibilizações para que você entre em hiperconsciência para resolver os seus processos. E no dia 5 de novembro, na semana seguinte, nós vamos ter a edição da Incursão nível 2, para quem fez o primeiro nível. Então, para quem tiver interesse em participar dessa vivência espiritual incrível, basta clicar no link aqui da minha bio no Instagram, que a nossa equipe vai lhe atender com todo o carinho. Então hoje é o momento para você entender o que é a hiperincursão, o que é o transe espiritual e por que o estado de hiperconsciência ele é um instrumento fantástico de cura emocional. Tá? Então no finalzinho eu irei falar mais a respeito. Então durante esse estado de transe espiritual, no estado de transe regenerativo, há um espaço maior em nós que permite com que a inteligência interior, essa inteligência mais profunda, ou o inconsciente profundo, atue na liberação dos processos emocionais. Ou seja, você tem a possibilidade de despressurizar o seu interior definitivamente, liberando todo o conteúdo reprimido ou suprimido. Muitos dos nossos alunos que participaram do transe espiritual, dessa imersão, e que entraram nesse estado de hiperconsciência, depois relatam para nós, de uma forma surpreendente, que muitos comportamentos, muitos padrões emocionais, muitas questões que não se resolviam, simplesmente se resolvem. Sem que a pessoa precise entender. E isso é um ponto interessante. O processo de cura, na grande maioria das vezes, não requer que você entenda onde começou, por que você está sentindo aquilo, por que você está vivendo aquilo. Porque o processo de cura espiritual ou de cura interior, ele acontece em uma instância que extrapola o domínio da mente linear, da mente cerebral. A necessidade de entender, do decorar para saber, do prestar atenção, é uma necessidade da sua mente cerebral. Mas nós não somos a mente cerebral. Nós somos algo que extrapola a mente cerebral e que funciona dentro de uma relação não linear, não algorítmica, ou seja, você enquanto consciência é um universo infinito e profundamente inteligente, capaz de se conectar com a essência de todas as curas e de todas as soluções. E quando os alunos relatam isso, isso confirma a minha tese de que a cura não requer que você entenda racionalmente. Ela requer que você intensifique a sua consciência. Eu sei que nós estamos muito presos na dinâmica da mente cerebral, muito presos no racional. Queremos entender tudo, e acreditamos que só iremos conseguir resolver algo, que só iremos conseguir curar algo dentro ou fora de nós se entendermos o como e o porquê. Mas este é um paradigma. Este é apenas um ponto de vista que nós estamos apegados. Será que você se permite, mesmo que seja por um só instante, se desvencilhar desses pontos de vista que te limitam para abrir espaço para uma nova possibilidade? Então, enquanto no dia a dia nós buscamos por mais inconsciência, e isso é curioso também afirmar, se nós observarmos, existe uma questão, um vício, eu diria, um vício pela inconsciência. Porque nós acreditamos que inconsciência é felicidade.
Nós acreditamos que inconsciência nos traz alívio. Então, boa parte do tempo nós estamos buscando nos abstrair nos estímulos externos, acreditando que isso nos trará conforto, e de fato traz, num primeiro momento, um certo conforto, mas que não irá resolver. É como se você simplesmente pegasse um tapete e colocasse num chão que está cheio de poeira. Você tem a impressão que resolveu, mas a poeira está lá e ela só irá crescer. E quando você um dia levantar o tapete, surgirá uma nuvem de poeira que irá se espalhar por todo o ambiente. Essa é mais ou menos o que acontece quando buscamos por inconsciência. Então, enquanto no dia a dia nós estamos buscando por mais inconsciência, não é? E aqui eu me lembro de um trecho do filme Matrix, em que um dos personagens pede ao agente Smith para que ele apague toda a memória e o reinsira na Matrix, porque ele quer comer um pedaço de carne bem suculento e realmente acreditar que aquilo é real, porque, segundo o personagem, ao longo desses anos todos ele descobriu que ignorância é felicidade, né? E é mais ou menos assim que as pessoas pensam no dia a dia. Então, se no dia a dia estamos buscando por mais inconsciência, no transe espiritual, você está entrando num estado de consciência intensificada ou de hiperconsciência que implica em inverter uma ênfase. Neste exato momento você está mais consciente, você está mais consciente e com menos consciência. Olha que interessante. No estado de hiperconsciência, durante a vivência do transe espiritual, você inverte essa ênfase. Você passa a ter mais consciência e você então se torna menos consciente. Enquanto a consciência amplifica, o consciente em você se atenua. E aqui é importante explicar que estar consciente de é diferente de ter consciência. E vamos entender o que isso significa nesse contexto que eu estou explicando, né? Então, por que agora, neste exato momento em que você está aqui me assistindo, você está mais consciente e com menos consciência? E por que na grande maioria das vezes, no dia a dia, boa parte do tempo, nós passamos e lidamos com a nossa realidade estando mais consciente e com menos consciência? Por quê? Porque a sua faculdade crítica está muito ativa. Você está com a sua faculdade crítica muito ativa, e quando o crítico em nós está muito ativo, nós nos tornamos muito mais polarizados e deixamos de perceber com acuidade a realidade. Vamos entender isso. O que significa isso? O que é perder a acuidade de percepção da própria realidade? Né? Ou seja, se você está muito no crítico, isto quer dizer que você está muito envolvido com os objetos da sua crítica. E quando você está envolvido, julgando tudo que você percebe, enquadrando tudo que você percebe, tentando entender tudo que você está percebendo, você perde lucidez. Então, quando a faculdade crítica está muito ativa,
Você polariza muito o teu consciente. Então você está profundamente envolvido com os objetos da sua percepção e nesta dinâmica a sua consciência perde intensidade, o que implica em perder lucidez. E ao perder a lucidez, você já não consegue perceber a realidade com acuidade, com profundidade. Por isso que as pessoas que são muito críticas ou que exacerbaram por hábito o crítico, se tornaram extremamente críticas, elas são pessoas também muito controladoras. E esse estado muito consciente de muita crítica e de muito controle se torna o seu principal obstáculo para a sua cura ou para a resolução de qualquer questão na sua vida, seja dentro, seja fora. Se é que existe dentro e fora, não é? O que eu estou trabalhando aqui com vocês é uma grande chave. É uma grande chave. Por isso que, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, porque eu e a minha equipe aplicamos esse processo, mas todas as pessoas deveriam passar ou deveriam se permitir passar pela vivência do transe espiritual ou do transe regenerativo, porque ali você vai estar numa situação, num ambiente especificamente controlado para passar por essa inversão de ênfase. Né? O próprio termo transe, ele nos remete à ideia de transitar. Você vai transitar de um estado X para um outro estado Y. E esse estado X, ele é governado pelo crítico. O estado Y, ele é governado pela consciência. Então você tem uma grande janela de oportunidade em que ali, nessa experiência espiritual, você cedeu ao seu controle, você cedeu à necessidade de julgar, você cedeu à sua necessidade de resistir, e neste processo de uma verdadeira queda interior para os mundos mais profundos de si mesmo, você é recepcionado pela inteligência mais profunda, que conhece todos os caminhos e todos os meios para a sua cura. Então, a hiperconsciência, ela é essencial. Viver, ter a experiência da hiperconsciência num contexto como esse da hiperincursão é essencial. É claro que com o passar do tempo, com o desenvolvimento de um maior autoconhecimento, a tendência é que nos organizemos internamente para perpetuar esse estado no dia a dia, de ser uma pessoa que possui uma grande acuidade de percepção, que está com mais consciência da realidade do que consciente da realidade. Porque o termo consciente, Horácio, eu estou, é como eu já falei várias vezes aqui, muitas vezes quando eu atendo um cliente em consultório, num atendimento particular, em que eu estou ali com a pessoa para trabalhar, para entender o universo dela, para conduzi-la para um processo de transformação interior, muitas vezes a pessoa ela chega para mim e afirma: Horácio, olha, eu estou aqui, mas eu já tenho consciência que o meu problema é esse. E aí eu explico: olha, você não tem consciência, porque a consciência traz a cura. Porque se você realmente tivesse a consciência, você não estaria aqui para resolver esse problema. Então, na verdade, você está consciente, talvez do motivo, mas ainda você não tem a consciência do motivo.
E quando aqui eu coloco eu estou consciente disso, é só um termo para representar uma condição psíquica que envolve estar identificado com. Então, estar consciente é estar identificado com. Estar consciente é estar envolvido com algum objeto da sua percepção. Estar consciente é estar emitindo um julgamento, criticando algo, e na crítica você se torna um com o objeto da sua crítica, ou com o objeto da sua percepção. E isso simplesmente é insuficiente para catalisar os processos de cura. Para entender como esse estado de consciência intensificada, pela ação do transe espiritual, ele funciona, e porque ele é uma grande ferramenta de cura interior, nós temos que entender sobre a mente de uma criança. Né? A qualidade mental de uma criança até os seus 6 anos de idade, obviamente, é completamente diferente da qualidade mental de um adulto. Porque a criança até essa etapa, ela ainda não absorveu os valores, ela ainda não absorveu certos hábitos, ela ainda não absorveu, numa certa medida, o processo de censura do mundo exterior. Então, a mente de uma criança em torno dos seus 6 anos de idade, ela é muito mais plástica, ela é muito mais receptiva e aberta do que a mente de um adulto, porque a característica central da mente de uma criança até os 6 anos de idade é ainda a ausência de uma atividade crítica. A criança, até os 3, 4, 5 anos, ela tem pouquíssima atividade crítica. Ela não tem ainda uma faculdade crítica desenvolvida. Ou seja, nesta fase, a mente é altamente sensível à programação do meio em que ela está. Não há nenhum filtro. Quando eu falo da faculdade crítica, o crítico é o filtro. É claro que o filtro é importante. O crítico em você tem a sua razão de ser em alguns momentos, mas nós temos que aprender a lidar com ele, atenuá-lo quando for necessário e ativá-lo também quando for necessário. Você não pula de um prédio porque o teu crítico sabe o que acontece. Então o crítico ele está aí também para delimitar certos limites. Mas para uma criança, pela ausência do crítico, tudo aquilo que é dito para ela, instantaneamente se torna realidade na percepção dela. Ela acredita de forma absoluta. A criança tem o poder do acreditar ainda no seu nível mais profundo e essencial. E por isso que a criança é altamente sensível, altamente programável. O que há de comum durante essa fase de desenvolvimento do 0 aos 6 anos de idade? A mente ela está numa qualidade de maior sugestionabilidade e, portanto, é muito mais plástica, é muito mais maleável e programável. Isso explica por que as crianças elas têm nessa idade um poder absurdo de armazenar um volume fantástico de informações que elas precisam para se adaptar ao ambiente. O que também implica numa outra questão delicada. Porque se aquela criança estiver num ambiente tóxico do ponto de vista psicoemocional, se os pais são pessoas mal resolvidas, carregados de crenças negativas, essa criança irá fazer verdadeiros downloads de informação baseado no comportamento do pai e da mãe, e ali ela irá compilar o seu programa mãe, que irá determinar toda a trajetória dela na adultidade, inclusive gerando questões
adoecimentos internos. Então podemos dizer que nessa fase as crianças vivem praticamente em um processo permanente e constante de transe. E é o período em que elas estão constantemente fazendo os downloads, as informações que irão calibrar o seu modus operandi no mundo, o seu comportamento diante da própria vida. Como resultado, elas tenderão a ter os mesmos comportamentos e crenças dos seus pais e, consequentemente, tenderão a reeditar a realidade dos seus pais na sua vida adulta. Né? Isso é muito importante. Então, quando falamos de hiperconsciência, nós estamos falando de entrar em um estado de consciência intensificada e com a mesma qualidade mental de uma criança, porém com mais lucidez. Com mais lucidez. Se nós examinarmos o modelo mental baseado no conceito do iceberg, nós vamos ter, né, a mente consciente como sendo a parte externa do iceberg que desponta na linha da água. E a maior parte que está submersa representa o seu inconsciente. Então essa camada mais profunda, submersa em você, é a camada mais potente. Porque você tem uma parte do inconsciente, que é o inconsciente superficial, que podemos chamar de subconsciente, e nós temos a parte mais profunda do inconsciente, que nós podemos chamar de superconsciente. No superconsciente, você tem o domínio da inteligência superior em você. Não é? Então, no transe espiritual, durante a hiperincursão, você se abre para que essa inteligência superior em você faça o que precisa ser feito. Atue para que você libere todo aquele compacto de conteúdos, de informações que você introjetou, que você reprimiu, que você suprimiu, que fica fazendo ruído interno, gerando em você comportamentos compulsivos doentios, comportamentos compulsivos de fracasso, comportamentos compulsivos de insucesso, comportamentos compulsivos de baixa autoestima e por aí vai, comportamentos compulsivos de medo. E se você está preso nessa compulsão comportamental negativa, você irá repetir as mesmas situações que justifiquem tais comportamentos na sua vida. Portanto, quanto mais consciência e menos crítico, maior a influência dessa inteligência mais profunda em você. Portanto, maior as possibilidades de insight, maior as possibilidades de intuições poderosas, de inspirações. Para entendermos por que o transe espiritual ou esse estado de hiperconsciência é importante na promoção da cura, não é? Nós precisamos compreender o modelo chamado de fluxo de memória. Vamos falar um pouquinho sobre esse modelo en passant, porque é um assunto muito complexo aqui. Eu só estou apresentando alguns elementos. Tem pessoas aqui me perguntando no chat, como eu ultrapasso o fator crítico, não é? Então há diversas ferramentas, não é? Uma dica que eu sempre dou, eu vou ser repetitivo, mas eu estou aqui sendo repetitivo em prol da importância do que é o comportamento, o treinamento em neutralidade consciente no dia a dia. A prática da neutralidade consciente vai te ajudar a desativar o crítico quando for necessário e ativar o crítico quando for necessário. No transe espiritual que nós aplicamos nesse evento, essa imersão,
Espiritualmente nós conseguimos arremessar esta pessoa para aquele lugar nela em que o crítico dela se atenua bastante para ela entrar no processo. Agora, esse modelo, né, do fluxo de memória, ele é muito interessante. Por quê? Porque nesse modelo nós equiparamos o cérebro aos sistemas computadorizados, no qual a função consciente seria um processador de informações requeridas do inconsciente. E a função inconsciente seria o disco rígido, o hardware, né? Ali você tem arquivado todas as informações, não só dessa vida, de todas as outras vidas. A grande memória, ou a chamada holomemória. O consciente seria então o coordenador que seleciona e processa dados do inconsciente. As informações no inconsciente, elas são hierarquizadas. Você tem as informações evidentes que foram processadas conscientemente e representam informações normais do dia a dia. As informações que você processou conscientemente. Estima-se que cerca de 95% da nossa atividade cognitiva não é processada conscientemente. Então a maior parte da informação que entra em você, você não processa conscientemente. Então essas outras informações sutis são informações armazenadas sem o conhecimento consciente. Nós chamamos aqui de informações sutis. Então, além dessas informações sutis, nós temos os arquétipos com as suas representações simbólicas, nós temos os valores ancestrais adquiridos por herança cultural e as matrizes de comportamento. As informações que foram construídas ao longo do tempo por repetição e, portanto, são muito fortes em você. Coisas que você ouviu muito no seu dia a dia, na infância, enfim. Essas informações repetidas, elas são reforçadas e se tornam no seu inconsciente matrizes de comportamento que irão forjar comportamentos ou tendências compulsivas, sejam tendências compulsivas para o melhor ou tendências comportamentais compulsivas para o pior. Imagine que maravilha você se tornar compulsivo pelo sucesso, compulsivo por confiança, compulsivo, não é, por autoestima. Então, essas matrizes, elas podem ser para as duas dimensões, para o positivo e para o negativo. Então essas informações, elas ficam tentando o tempo todo atravessar a barreira entre o inconsciente e o consciente. Mas quando você está numa velocidade de processamento menor, ou seja, quando você está muito consciente, muito no crítico, essa barreira, ela é muito estreita e ela funciona como um filtro. Mas quando você altera a sua velocidade de processamento para um modo mais alinear, e essa alteração da velocidade do processamento cerebral e cognitivo acontece quando você está menos crítico, mais perceptivo e menos absorvedor. Quando então você está nessa velocidade de processamento maior, a janela, ela se amplia e começa a exteriorização de uma série de informações e conteúdos que estavam te limitando e estavam gerando em você comportamentos compulsivos. Né? Ou seja, você exterioriza uma série de informações que geravam em você forças compulsivas que te desequilibravam. Não é? Ou seja, nesse transe espiritual, a janela se abre e sobe muito mais informação do que quando você está muito no teu consciente. E essa explosão de informação que acontece quando você está no transe espiritual,
nós podemos chamar essa explosão de informação como extrusão da carga neurótica. Por isso que o transe espiritual tem um grande poder de cura interior, porque no momento em que você está nesse estado, você abre uma janela em que todo o conteúdo reprimido é liberado na superfície. E isso é profundamente curativo. Profundamente curativo. Ou seja, o transe espiritual, esse estado de hiperconsciência, permite com que haja a extrusão da neurose. Ou seja, a expressão simbólica e emocional do inconsciente estampando na superfície e no corpo o afloramento de traumas, o afloramento de repressões, o afloramento de conflitos, ou seja, tudo aquilo que você reprimiu. Então o transe, ele libera a força compulsiva que o fazia reeditar as situações negativas na sua vida. Por isso que ele tem um grande poder curativo em termos internos. Na verdade, o transe ou o estado de hiperconsciência nos abre janelas internas incríveis para a eclosão do insight, para a eclosão da intuição, para que você subitamente modifique o teu posicionamento cognitivo. Hoje, como você sabe, está sendo muito estudado um composto químico incrível, conhecido como NN-dimetiltriptamina ou DMT, que é um neurotransmissor que, até onde se sabe, parece que ele é secretado na glândula pineal e, ao que tudo indica, quando há um maior influxo deste neurotransmissor, o DMT, ele imediatamente acelera a sua capacidade de processamento de informação e hiperestimula certas áreas no cérebro ligadas ao conhecimento e à percepção, o que permite com que você amplifique a sua lucidez para compreender os seus processos. E quando eu falo compreender, eu não estou aqui me referindo a entendimento racional. A compreensão é um estágio acima do entendimento, que pode ser seguida pelo entendimento ou não. Ela pode acontecer subitamente em você. Você pode ter uma compreensão instantânea. E a isso você chama de insight, ou muitas vezes intuição, né? O DMT, ele é um composto naturalmente presente no corpo. Tem pessoas que usam de chás ou de alguns outros compostos, né, para inserir no sistema biológico uma concentração do DMT, né, por uma via mais exógena, né, como é o caso da ayahuasca. A ayahuasca, ela tem uma concentração de DMT que ajuda na ampliação da percepção e na intensificação da consciência. Para vocês terem uma ideia, esse neurotransmissor, o DMT, ele é muito mais potente que a própria serotonina. E ele consegue fazer ligações entre os neurônios de uma forma muito mais acelerada do que o processo envolvendo a serotonina. Então, onde eu quero chegar aqui? Que o estado de hiperconsciência, ele pode ser alcançado a partir de um processo provocado em condições controladas, e neste caso aqui, no nosso universo de abordagem, nós produzimos esse estado nos participantes por meio de um processo chamado de hiperincursão, em que geramos um campo espiritual para que a pessoa tenha essa experiência. Mas há certas posturas de vida que também te levam aos poucos a ingressar, a vivenciar esse estado de hiperconsciência, né? Em termos cerebrais, a frequência cerebral que ancora a hiperconsciência é diferente da frequência cerebral que ancora esse estado
mais basal que nos encontramos agora, que é o estado beta, né? O estado de lucidez ordinária, em que você tem a sua atenção bem direcionada para um ponto, julga, avalia, critica, enquadra, não é? Então a ideia aqui na nossa série é apresentar este panorama geral sobre as dimensões da cura interior. Isso vai incrementar o seu repertório de informação para você se sentir motivado a buscar as ferramentas e a fazer certos ajustes de comportamento, de posicionamento, para que você se cure internamente, não é? Então, como nós estamos aqui agora chegando no final da nossa live de hoje, eu gostaria de reforçar o convite para você que entendeu hoje aqui comigo, né, o que é hiperconsciência, né? Como eu disse, há diversos níveis de hiperconsciência. Eu estou aqui falando do nível de hiperconsciência favorável aos processos de cura interior, né? Então, para você que se sentiu atraído por essa vivência envolvendo o transe espiritual, a hiperincursão, né? No dia 29 de outubro nós teremos mais uma edição em São Paulo, capital, do nível 1 da hiperincursão. Então nós temos a hiperincursão DNA 1 e nós temos a hiperincursão DNA 2. Nós teremos em breve também o nível 3. Então, se você quer viver essa experiência de mergulho espiritual, de cura interior, deixar com que essa inteligência mais profunda em você possa operar o seu universo, porque ela detém o holoconhecimento sobre a tua manifestação desde o primeiro momento que você se manifestou aqui como uma entidade viva. Você possui apenas no teu consciente parte da memória, da sua biografia desta vida. Então nós somos muito pequenos na compreensão daquilo que é melhor para nós. Por mais que queiramos melhorar, é necessário ter muita humildade e entender que nós não sabemos o que é melhor para nós, porque o conhecimento que nós temos de nós mesmos ainda é muito precário. O que você sabe de você é o que você lembra da tua história hoje. O que você sabe de você é baseado numa história que você conta para você mesmo e que boa parte dessa história não condiz com a realidade. E essa história que você insiste em contar para si mesmo de quem você pensa ser, boa parte dela é uma fraude. Então o senso que você tem, a identidade que você está identificado e que você julga ser você, é baseado numa história que você conta para si mesmo e para os outros. Então nada mais coerente do que nos abrirmos para uma dimensão dentro de nós, esta inteligência atemporal que detém o holoconhecimento sobre a nossa trajetória evolutiva desde os primórdios. Quando eu falo de comportamento compulsivo, eu me refiro a um comportamento que se repete sem o seu consentimento consciente. Algo que já está condicionado no teu inconsciente. Você pode falar, não vou ser mais assim. E depois de alguns instantes está você de novo recorrendo naquele padrão comportamental porque é compulsivo. E é possível nos libertar desses padrões. É possível e está disponível agora os processos envolvendo a sua cura interior. Por isso que eu estou fazendo essa série de lives com temas dimensões da cura interior para explorarmos os elementos envolvidos no seu processo de cura interior. Então, para você que está interessado em passar por essa experiência, né, do transe espiritual, da hiperconsciência, eu te convido a viver conosco esse evento especial, sagrado. Então, para mais informações, clique no link aqui na minha bio e fale com a nossa equipe para você ter todas as informações de como proceder, de como se preparar, porque tem um preparo também para viver o processo, um preparo que dura
uma semana a uma série de recomendações para você se preparar. Para você que mora em outro estado também, é um voto que você dá para si mesmo, para a sua cura, vir para cá para fazer. Nós também teremos em novembro em Santa Catarina, e iremos falar mais para frente para quem também desejar participar em novembro. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Agradeço pela presença de todos, um forte abraço e nos vemos na terça-feira que vem, às 8 horas, aqui no meu canal no Instagram, para a terceira parte da nossa série envolvendo as dimensões da cura interior. Um forte abraço e até lá!